Pronto, meninas. Já vou abrir aqui para o público. Beleza. Já estamos ao vivo. Um minutinho que eu vou migrar agora. Pronto, voltei para o Zoom. E aí, pessoal? Boa noite a todos e todas as amigas, os colegas de trabalho, os professores, os estudantes, os alunos, que durante toda a semana foram convidados a participar aqui desse debate, que está pintando mais a ser uma aula do que propriamente um debate. Estou chamando esse encontro nosso aqui do bate-papo da educação. E tenho aqui duas professoras especialistas em várias coisas, mas, sobretudo, em educação. Tenho aqui como convidada a professora Marilene Beltros, que é vice-presidente da PLB Sindicato, joga um papel importante no movimento sindical, não somente dos professores, mas dos trabalhadores como um todo, inclusive nacionalmente, e tem muita experiência também do ponto de vista não somente de sala de aula, como de gestão, porque ela passou por sala de aula e professora de inglês, né? Não me engano, é de inglês. Sim. E de mais outras coisas, outras disciplinas também, que a gente é assim, polivalente, certo? E também já foi diretora de escola. E hoje é membro do Conselho Estadual da Educação do Estado da Bahia. Então, ocupa um local importante. Passou por lugares importantes e hoje ocupa também um lugar importante, está credenciada a fazer esse debate sobre educação aqui, sobre as duas perguntas que nós fizemos no início. Já é hora do retorno às aulas? Essa é a pergunta que não quer calar. E a outra pergunta é sobre o ano letivo. Será que ainda dá para recuperar o ano letivo? Então, Marilene vai falar sobre isso. Eu já, de antemão, agradeço sua participação aqui, Marilene. E a outra é a nossa também professora, também com experiência em várias áreas, né? É pedagoga, é professora da rede municipal, da rede estadual, participa de diversos fóruns também, né, da educação municipal, que é a professora Arielma Galvão, e ela também é militante social, ela é uma militante feminista, uma mulher feminista, luta pela emancipação completa das mulheres, para não ficar dúvida, né? Inclusive me lembrou aqui hoje, 31 de julho, é o último dia de Julho das Pretas, que é um mês todo dedicado ao debate não somente sobre a questão da mulher, mas também com esse recorte de raça, porque isso marca muito a sociedade brasileira e isso está na origem, né, de vários problemas das desigualdades, né, e das tentativas de colocar as mulheres num local subalterno e, sobretudo, as mulheres negras. E, por falar em mulher negra, depois que elas se apresentarem aqui, dar uma boa noite a vocês, a gente vai prestar uma homenagem aqui rápida, mas não poderia deixar de ser assim, sobretudo hoje que está terminando o Julho das Pretas, uma professora militante, amiga de todos nós, muito querida na cidade toda, sobretudo no Nordeste Amaralina, que é a professora Clarice, que infelizmente, né, não resistiu a essa onda do coronavírus e faleceu esse mês, jovem, né, com muita força, muita garra, muita energia, e repentinamente teve a sua vida interrompida por conta do coronavírus. Isso deixou um vazio muito grande e a gente tem que lembrar a memória de Clarice pelo seu legado, né? Não somente do ponto de vista da educação, mas seu legado, sobretudo, emocional, do que ela representa assim, no nosso sentimento. Mas, então, a gente vai fazer da seguinte forma. As professoras vão dar uma boa noite, depois uma homenagem a Clarice, e aí a gente começa o bate-papo propriamente dito sobre educação, e eu vou depois, então, dizer como é que a gente vai conduzir, tá ok? Boa noite, professora Marilene Beltros. Abre o seu áudio, abre o seu áudio. Esse negócio de live é um negócio sério. Aqui, pronto, abri. Boa noite, querido Everaldo Augusto. Quero dar boa noite a meus colegas, professores,
aos pais, aos estudantes, às mães que estão nos assistindo nesse momento, ao povo, né, da Bahia, de Salvador, ou seja, todos onde alcançarem essa live. Quero dizer, né, também, nesse boa noite, eu quero dizer que a esperança não deve ser a última que morre, mas deve ser a primeira que deve nascer quando tudo parece que está perdido e sem solução. Porque quem tem esperança vai ter tudo. Então, nós estamos na esperança, porque acreditamos, temos fé, confiamos dentro das nossas crenças que esse momento vai passar, nós vamos fazer a nossa parte e acreditando que vai passar. E dizer, né, nesse boa noite também, Clarice presente, sem dúvida nenhuma, Clarice que defendeu a educação pública de qualidade, um mundo mais justo para todos e todas, estará sempre conosco, aí sua vontade de viver, seu espírito de luta vai permanecer entre nós nessa luta por um mundo melhor, por uma educação melhor para todos e todas. Então, uma boa noite, caloroso, e que esse nosso debate seja permeado de energia. Com certeza, ainda mais que hoje é sexta-feira, hein? E na Bahia, sexta é sexta. Boa noite, professora Arielma Galvão. Como é que está a senhora? Tudo bem? Boa noite, Everaldo. Feliz de estar aqui com vocês. Duas grandes pessoas que eu respeito muito, você, Everaldo Augusto, e a minha companheira de luta aí, Marilene Betros. Nós já estamos há algum tempo mais próximas, é um prazer estar aqui também com ela. Quero dizer também que é um prazer estar com vocês aí, que está chegando aí no chat, participando dessa live, escutando, e todos nós aqui estamos unidos em uma só energia, no sentido de buscar o melhor para a educação, o melhor para as nossas vidas, garantia de direitos. E quero também fazer essa lembrança à nossa querida Clarice, que, inclusive, eu faço parte da União Brasileira de Mulheres, e nós fizemos uma homenagem para ela esse mês, e todas as homenagens serão sempre bem-vindas a essa grande mulher. Então, que nós possamos, como sementes, continuar ressignificando essa história de Clarice e continuando essa luta da nossa querida guerreira Clarice Pereira. Muito bem, muito obrigado. Eu joguei aí a imagem de Clarice, não sei se vocês perceberam, né? A Clarice, a professora Clarice, ela jogou um papel importante na educação, professora da rede municipal. Nós queremos aqui somar essas homenagens, seus familiares, seus alunos, ex-alunos, né? E o seu esposo também, Valdir Estrela, uma pessoa também muito querida, também um militante aí das causas populares. Então, é isso. Clarice presente na nossa memória. É isso aí. Vamos, então, aqui voltar ao nosso bate-papo sobre educação. Bate-papo sobre educação. Nós temos já aí 4 meses, né? Março, abril, maio, junho, julho, já vai entrando para agosto, mais de 4 meses, 5 meses da pandemia. Pegou todo mundo de surpresa, ninguém estava esperando por isso. Uma crise sanitária de âmbito mundial, por isso pandemia, afetando todas as relações, seja as relações sociais, as relações econômicas, as relações políticas, as relações pessoais, né, individuais, impactando o nosso modo de vida. E o que é pior, né, nesse estado todo é porque não tem um remédio. O remédio é a vacina, e vacina não é igual pipoca, né? Botou no fogo já sai rapidinho. Não é assim, né? Então, demora um processo de pesquisa, as pesquisas estão avançando muito, né? E uma das áreas que sofreu um impacto imediato é justamente a educação, né? A educação, pela sua natureza de construir o conhecimento coletivamente, né? Coletivamente, em sala de aula ou fora da sala de aula, é um processo, a construção do conhecimento é sempre um processo coletivo, ou seja, gente reunida, né? O ambiente da escola, portanto, é um ambiente de reunião de pessoas, tanto os alunos, funcionários, os professores também, né? E a estratégia de combate a essa pandemia é justamente evitar vamos dizer assim, a aglomeração de pessoas, o convívio social,
Aí as aulas foram suspensas dia 14 de março, tanto no município quanto no estado, e até hoje nós estamos aí numa situação de aulas suspensas. Os professores da rede estadual e os diretores também têm feito de tudo em cada escola para manter os alunos em contato com os conteúdos, né, que seriam trabalhados nas aulas presenciais, mas também com muitas dificuldades. O próprio ambiente escolar não estava preparado para isso, a própria rede também não estava preparada para isso, então, com muita dificuldade. Na rede municipal não é diferente, pode ter algum avanço aqui e ali, mas também a situação é a mesma. E agora, com o retorno de algumas atividades econômicas, também, que é muito temerário esse retorno, porque onde houve isso teve problemas. Salvador está retornando, o interior da Bahia também começa a retornar, as atividades, o comércio abrindo, enfim, isso sob controle do governo do estado, governo do município, ok, certo? Mas aí já começa a surgir essa ideia do retorno às aulas, né? Alguns dizem, não, o retorno às aulas não quer dizer necessariamente o retorno à escola. Tudo bem, o retorno às aulas, né? Já tem condições da gente retornar às aulas? Já está na hora de, como diz ali a plaqueta, da volta às aulas? Essa é uma grande pergunta. E a outra pergunta é sobre o ano letivo, né? O nosso ano letivo. Ainda dá para recuperar? Ontem, eu sou professor também da rede estadual, curso profissionalizante. Ontem eu tive uma aula remota com 3 turmas e os alunos estão dizendo isso, né, que estão achando que o ano letivo já era. E a gente tem discutido que tem formas, né, da gente ainda recuperar, mas há muita dúvida também sobre isso. Antes de passar a palavra para vocês, a diretora lá da escola onde eu ensino, professora Amélia, ela mandou para mim algumas perguntas, não vou ler todas, mas vou ler algumas, inclusive já agradecer a professora Amélia, ali do Colégio Tales de Azevedo. Essas perguntas são as perguntas que elas estão vindo, a gestão da escola, diariamente, certo? Tanto de alunos quanto de pais de alunos, que é o seguinte: como recuperar o tempo perdido depois de tantos meses parados? Grande pergunta. O ano letivo 2020 ainda está válido? É outra pergunta. Como vão conseguir dar os assuntos programados, que estão atrasados naturalmente? Quando e como será o retorno presencial? As salas vão ter a mesma quantidade de estudantes? Aí ela vem, são várias perguntas, essa aí vinda dos professores, dos alunos, aliás, dos alunos e dos pais. Os professores perguntam: os professores e gestores foram convidados para elaborar o protocolo para o retorno? É importante essa pergunta. Vocês são dirigentes da PLB também. Vocês veem em que ponto a PLB tem participado desse processo de debate, porque a representação dos professores é o nosso sindicato, que cumpre um papel importantíssimo na sociedade e tem jogado um papel importante, certo? A Secretaria de Educação prevê apoio psicológico para os profissionais de educação e estudantes? Isso é pergunta de professor, viu? Como fica a reposição dos professores que são do grupo de risco e que não voltam ao trabalho, numa hipotética volta ao trabalho? Como fica isso aí? Né? Então, são essas algumas perguntas que estão vinculadas a esse tema mais geral que nós estamos aqui discutindo. Né? Carol, também é uma jovem, mandou aqui um depoimento. Eu vou, enquanto a gente está aqui debatendo, eu vou tentar trazer o depoimento dela para deixar aqui engatilhado para a gente também conversar. Então, vamos começar o nosso bate-papo sobre educação. Quero agradecer mais uma vez a presença da professora Arielma Gavão, professora Marilene Beltros. Eu quero passar a palavra com vocês, a bola aí está com vocês. Eu quero saber a resposta. Vocês têm? Brincadeira. Marilene, com você a palavra. Abra aí seu microfone e vamos conversar aqui com os professores, os estudantes da Bahia. Vamos nessa. Pois é, Veraldo. Resposta nós não temos. Acho que nós vamos continuar debatendo, até porque nós estamos vivendo um momento ímpar na nossa história.
mesmo há 100 anos atrás, nós temos vivenciado, não, o país ter vivenciado uma situação de pandemia, mas nada igual a essa, né? Tudo na sua época e no seu tempo. Então, para nós, é uma situação muito nova. Nós estamos lidando com um vírus letal, né? Que mata, não escolhe a quem, não escolhe a hora. As pessoas ficam se perguntando, mas como foi que eu contraí? O que foi que eu peguei? E fica lá cobrando o que pode ter levado a isso. O caso do Elcimar Coutinho foi alvo de matéria em jornal para se perguntar como foi que ele se contaminou. Então, é um vírus letal, que a gente não tem controle, não se sabe como combatê-lo. A ciência está buscando de todas as formas, mundialmente, e aqui no Brasil, a despeito de termos uma situação onde o desmonte da educação e da ciência é grande, ainda assim, né, mesmo sem investimento nas universidades e nos grandes centros de pesquisa, a gente ainda tem essa contribuição de institutos como o Fiocruz, né, a Fundação Getúlio Vargas, os hospitais e escolas que estão aí de cuia na mão, ainda são lugares, você vê que o LACEN hoje joga um papel de fundamental importância aí na testagem, as universidades criando um teste rápido, os insumos. Então, a gente vive uma situação difícil num país que está dilapidado, onde não tem direção, nós não temos ministro da Educação que coordene e oriente, está sendo na boa vontade de cada um dos gestores estadual e municipal, né? E aqui na Bahia a gente teve essa prerrogativa de, deixando de lado as divergências políticas, o governo do Estado, junto com o prefeito e os prefeitos, porque criou esse pool, né? Então, o governo do Estado teve essa perspicácia de implementar o regime de colaboração e saiu à frente, aí, contrariando, inclusive, o que se diz, o que deveria nos ajudar, né? Contrariando, instituiu aí, suspendeu as aulas, instituiu o isolamento e fechou bairro, e na tentativa de barrar o vírus, de não haver uma disseminação. E a gente está vendo que, ainda assim, a situação ainda é muito complicada na Bahia, com mais de 3 mil mortos, né? Com esse número aí, mais de 150 mil já chegando, né? A quase 150 mil contaminados, e diariamente esses mortos têm nome, têm endereço. Então, como nós acabamos de citar, Clarice, igual tem um número enorme de professores, de parentes de professores, de amigos. Então, a situação é muito difícil e complexa. Então, numa atitude, o governo do Estado suspende as aulas e nós demos todo o apoio às aulas. Nós sabemos que a escola é um forte vetor de contaminação, um retorno agora significa contaminar, um retorno às aulas agora, nós estamos dizendo que é um genocídio, porque é colocar na fila um bocado de gente para se contaminar e outros tantos que irão morrer, irão precisar, inclusive, dos serviços hospitalares, e não é isso que a gente quer. Então, nós estamos entendendo que o Brasil e a Bahia alcançam uma estabilidade, mas uma estabilidade numa curva, num patamar muito elevado. O platô do Brasil é algo inusitado, que está todo mundo estudando. E ainda tem um perigo maior, Everaldo, e meus companheiros e companheiras, Arielma, é que nós estamos vendo lá fora, na Europa, nós estamos vendo na Ásia, nós estamos vendo o retorno do vírus,
né? E pode estar se vendo aí, estudando se é uma nova onda ou não, mas eles tentam também encobrir. Mas o retorno do vírus, com a abertura da economia, com a abertura dos serviços, com a abertura do comércio, e nós estamos numa fase muito preocupante na Bahia. Aqui em Salvador, nós vimos Feira de Santana no comportamento, foi um abre e fecha enorme, nós vimos Itabuna, nós vimos situações muito preocupantes no sul da Bahia. Então, como é que, num momento como esse, vamos dizer que pode e que é hora de retorno? Nós estamos dizendo que retorno só quando tiver segurança de que o vírus está controlado. Um retorno, nós não podemos retornar num ambiente inseguro. Nós sabemos que as escolas não têm condições de funcionamento, nós sabemos que a relação do aluno é muito no toque, é muito no se ver, oba, e toca a mão, toca, se abraça. Então, o controle disso é muito complexo e também escolas superlotadas, sem ventilação adequada. Então, são uma série de fatores que nos deixam com o pé atrás e muito preocupadas como é que isso se dará. Portanto, a PLB levanta a bandeira da preservação da vida, é a nossa bandeira. Nós hoje constituímos uma frente da educação composta por diversos segmentos, a SUFBA, CTB, CUT, as centrais sindicais, os estudantes estão nessa, nós estamos tentando buscar o conselho. Então, nós estamos correndo e nos juntando para dizer que hoje, mais do que a economia, a preservação da vida deve ser a questão mais importante. Junto a ela, a qualidade da educação, porque não dá para você dizer que volta de qualquer jeito, ou tem uma aula à distância, uma aula remota, de qualquer forma. Sabemos que não estamos preparados, sabemos que faltam os insumos básicos, tanto da parte do professor quanto dos alunos, e esse momento está nos trazendo grandes lições aí, e eu acho que nós precisamos ter esse olhar, nessa compreensão de que nós vamos ter que, juntos, buscarmos saídas. Claro que o ano letivo de 2020 ele não está ainda inválido, ainda não, porque nós temos saídas legais, o Conselho Nacional de Educação já baixou pareceres, o Conselho Estadual de Educação tem tido, Everaldo, essa grande preocupação com de buscar os aparatos legais. Então, já baixamos várias resoluções que dão suporte aí a esse período antes do retorno presencial. Então, o ano letivo ainda tem solução, porque podemos caminhar 2020, 2021, e aí, a partir daí, nós vamos ver como fazer. Numa segunda rodada, a gente pode, depois a gente volta a falar sobre se existe um marco assim, ou seja, a gente às vezes raciocina da seguinte forma: se retornar às aulas até dia tanto de tal mês, pode ser que salve o ano letivo, porque é uma conta também, né? São 200 dias de aula, né? Então, como é que a gente vai... Mas isso aí a gente vai, na segunda rodada, a gente vai falar sobre isso, desse Comitê pela Vida, né, que a PLB participa aí também, tem a ver com essa preocupação de retorno às aulas, Conselho Estadual da Educação, e eu queria ouvir Arielma. Porque eu chamo ela sempre de Arielma. Arielma, ela disse que eu estava chamando ela de Marielma, agora eu chamei de Marielma. Mas, Arielma, antes de você começar a falar, tem um comentário aqui de Mari Carla Santos, que tem a ver com a educação municipal, né? Pelo menos está na faixa etária da filha dela. Tem uma filha de 4 anos. Ela está ansiosa para o retorno, mas eu também estou muito insegura, pois ela não tem um total entendimento desse momento de afastamento físico, né, das pessoas, como a Dani falou aí. E também tem os professores e funcionários,
no meu entendimento, ainda não estão preparados, né, para enfrentar esse processo de coronavírus. Então, ela está aqui falando, existe, portanto, uma ansiedade. O Franklin, que também é um aluno aqui do curso profissionalizante, disse aqui também nos recados, que está ansioso por retorno às aulas. E Marielma vai dizer, na rede municipal, minha amiga Arielma, já tem condição de retornar às aulas? Como é que está a situação? Você, que é uma professora experiente, está participando aí desses debates todos. Conta aí para a gente. Vários debates. Pois é, Everaldo. É como Marilene falou, né? Nossa bandeira é pela preservação da vida. Então, tudo que nós estamos fazendo, discutindo, tem sido a partir, tendo isso como princípio. E eu entendo a preocupação de Mari Carla, e Mari Carla, você deve estar de fato preocupada, porque o cenário é um cenário de preocupação. Nós temos no Brasil hoje mais de 90 mil mortes, 90 mil óbitos, né? São histórias de vida, são pessoas, são sujeitos de direito, enfim. A gente não pode dar invisibilidade a esse número, precisamos falar sobre isso. E na Bahia, mais de 3 mil mortes, né? Então, assim, aqui em Salvador, nós temos bairros com alto índice de transmissão e transmissão ativas. O que são esses casos ativos? São os casos em que as pessoas ainda podem desenvolver sintomas mais graves e podem transmitir a doença. Então, por exemplo, o bairro mesmo que eu vou citar 2 bairros, o Engenho Velho de Brotas, é o que eu atuo e moro, nós temos aqui quase 600 casos ativos, segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde. No bairro de Pernambués, é outro bairro que tem clamado por uma situação bem delicada em relação ao cenário de transmissão, e dentre tantos outros. Então, é um cenário de preocupação, é um cenário que não há, a gente está falando aqui, repetindo até para ênfase, não há condição de retorno neste momento. A prioridade deve ser, de fato, a vida. E, de fato, para as crianças, como a filha de Mari Carla, de 4 anos, é difícil entender esse momento. Gente, imagine que é difícil para nós, adultos, entendermos. Estávamos com as nossas rotinas, pensem bem, estávamos com as nossas rotinas estabelecidas, né, vivendo, acordando, indo trabalhar. De repente, eu me lembro bem, no dia 16 de março, recebemos a informação, olha, a partir de amanhã, aulas suspensas. A própria sede da PLB, a gente teve que suspender o atendimento, enfim, tudo mudou assim de repente. Se para nós adultos é traumático esse processo, imagine para uma criança. Então, de fato, não é fácil esse processo. Mas eu quero trazer uma pergunta que ouvi logo aí no início sobre a resposta, né? Cadê a resposta? Gente, a resposta será coletiva. O maior espírito nesse momento que vamos precisar exercer é o espírito de cooperação. Então, por exemplo, a questão do acolhimento, né? A educação a gente tem trabalhado com essa perspectiva do acolhimento aos professores, acolhimento aos alunos, a essas famílias como a de Mari Carla. Então, assim, na rede municipal de educação, não há condição de retorno. Nessa mesma linha que Marilene fala, as escolas não têm estrutura, não tem um planejamento que dê condição de segurança sanitária e epidemiológica neste momento. Não há. Inclusive, a gente fala isso com base em dados da Organização Mundial de Saúde, dos órgãos, das autoridades, não é com base no senso comum, é com base nesses dados. E a gente lamenta que o movimento do Executivo Municipal tem causado uma tensão na rede municipal de um ambiente assim, parecendo que discutir um protocolo, porque está se discutindo um protocolo, mas a sensação que dá e chega para nós é que discutir o protocolo é suficiente e que logo vamos voltar, que daqui a pouco vamos poder retornar. E isso tem causado tensão, um desgaste emocional muito grande, porque nós sabemos que não há condição de retorno. E quando a gente fala, já para poder, né, encaminhar para poder você seguir para outro bloco, quando a gente fala das crianças, Everaldo, é o seguinte, a Organização Mundial de Saúde sinaliza e orienta que essa etapa de ensino não retorne, porque as crianças, a educação infantil e os anos iniciais têm questões específicas. Veja bem, eu vejo adultos que não sabem lidar ainda com a máscara. A máscara, por um bom tempo, vai fazer parte da nossa vestimenta. E tem adultos que é uma coisa tão simples, que bota no queixo, enfim.
Imagine a criança ainda não tem essa autonomia, então vai trocar com coleguinha, vai tirar quando sufocar, enfim. Eu estou te dando um exemplo simples, porque não é só isso, tem várias outras questões complexas, mas eu só estou trazendo um exemplo simples para a gente entender o que significa isso, o que significa crianças que estão com saudade dos amiguinhos, enfim. Então, a gente precisa, eu parabenizo Agora, você por esse espaço. Arielma, faça um comentário Discutir aqui. com seriedade. Faça um comentário aqui sobre essa pergunta de Manuel Vidal. A escola que minha filha estuda quer voltar dia sim, dia não, intercalando os alunos. O que vocês acham? Qual é a sua opinião? Isso, a filha dele é também do fundamental, né? Deve ser Fundamental 2, deve estar iniciando ou terminando Fundamental 1. Essa história, né? Porque fica algumas escolas querendo volta dia sim, dia não. O que você acha sobre isso? É o que eu Muda estou alguma dizendo. Coisa ou o quadro é o mesmo? O quadro é o mesmo. É o que a gente está dizendo. A gente precisa discutir isso com a seriedade que o tema exige, né? Não vai resolver, porque ela pode, no dia sim, pegar o vírus. Pode desenvolver os sintomas mais graves ou pode ser assintomática e transmitir para os membros da família. Então, o que a gente está dizendo é que, nesse momento, não há segurança, Everaldo. Ainda não há segurança epidemiológica para o retorno. E o grande problema é o seguinte, o estudante, ao chegar na escola, pode ser contagiado, é uma possibilidade grande, e levar a doença para dentro da sua casa, que até então, pelas razões de cuidado, não tinha chegado lá ainda. Mas eu queria perguntar à nossa professora Marilene Beltrus, essa questão que a Arielma também falou. O protocolo, porque toda hora que vai discutir, contestar, e o governo fala, não, estão fazendo protocolo. O que é isso? O que seria esse protocolo, né? Porque quando fala protocolo, é dando a ideia que, tendo protocolo, está seguro, né? O que é esse protocolo? O que contém nele? E os professores, através da PLB, eles estão participando desse debate? O Conselho de Educação já analisou essa questão de protocolo? Protocolo para retorno às aulas? Olha, o protocolo é um conjunto, né, de situações que são apresentadas para que sejam seguidas para um determinado tipo de comportamento, né? Ele vai permear um tipo de comportamento para que você tente não ser contaminada pelo vírus. Nós estamos dizendo que o protocolo nós discutimos ouvindo através da pesquisa, né? A PLB fez pesquisas com os profissionais da educação, diversas pesquisas para saber a saúde mental, como é que andava, para saber sobre aulas, trabalho remoto, nós fizemos mais uma, para saber o retorno, né, às aulas. Então, nós elaboramos, com base nessas pesquisas, com base na escuta, nós elaboramos com base em uma série de documentos internacional e nacional, inclusive do Conselho Estadual de Educação. O Conselho baixou diversas resoluções sobre o trabalho remoto, né? O acompanhamento, resolução 27, 34, 37, 40, 41, e a 42 sobre o retorno ainda não foi homologada, porque ainda está aí sendo discutida no âmbito da Secretaria de Educação. Então, o protocolo ele compõe um conjunto de regras, né, para que a gente possa estar seguindo. Esse conjunto de regras pressupõe o que orienta também a Organização Mundial de Saúde, a Secretaria de Saúde, né? Então, nós seguimos à risca todas as orientações todos esses órgãos. E aí, nós
nesse protocolo, nós estamos dizendo, inclusive, tem protocolo da rede privada também, tem protocolos da rede da Undime, todos os setores estão buscando esse conjunto, como nós estamos dizendo, das informações, decisões, que depois eles se transformam em regras definidas, como é o caso do protocolo da Organização Mundial de Saúde, que é parte de um ato oficial e que a gente usa como baliza e como referência para a gente estar discutindo os nossos. Então, ele consta alguns comportamentos, não só a questão comportamental, mas também a questão da forma como os ambientes devem estar preparados. Do mesmo jeito que nós recebemos orientação de como receber, de como ir às compras, quando chegar com as compras, o que fazer, quando sair, usar máscara, o cuidado ao manusear a máscara, ao lavar a mão com água e sabão, como é que lava a mão corretamente. Tudo isso são partes do protocolo, que se transformou em um ato oficial da Organização Mundial de Saúde. Então, no nosso caso, nós discutimos, com a pergunta de Everaldo, se participou, com base nas pesquisas que nós fizemos, já vamos para quase a quinta pesquisa, a quarta já fizemos, e depois disso, nós estamos dizendo que as escolas devem ter o distanciamento, nós estamos observando essa questão de entrar e sair, nós estamos observando o distanciamento orientado pela Organização Mundial de Saúde, que é no mínimo 1,5 metro. Eu vejo as pessoas ficarem pertinho dizendo, eu estou distanciado. Não está. O uso efetivo do álcool gel, da máscara, como eu já falei, a cozinha, como o tratamento com o papel, né, o manuseio do papel, porque ali o vírus também ele permanece latente. Então, são uma série de situações. A ventilação, por isso que eu falei que as nossas escolas não estão preparadas, porque não é só botar uma pia, botar um lavabo, como diz a Secretaria de Educação, e está pronta. Nós sabemos que os nossos banheiros ainda não são, as nossas escolas têm banheiros que não comportam, não tem água, não tem sabão, não tem papel toalha, não tem os equipamentos básicos. Então, isso muito nos preocupa. E ao colocar, né, qual vai ser o comportamento dos nossos alunos e alunas na manutenção desses insumos, desses equipamentos, para que a gente mantenha essa segurança. O uso da máscara, por exemplo, né? Sabemos que vai ter gente que acha bonitinho, vai querer tocar, pegar com a mão. A gente vê nas entrevistas como é que o povo faz com a máscara. Então, Everaldo, são uma série de situações que constam aí desse conjunto de informações que nós tomamos e tomamos como decisão aí para esse enfrentamento, e estamos dizendo que não adianta esse conjunto, mesmo esse conjunto ser seguido, se nós não temos ainda um vírus controlado, se esse vírus está matando como está, aos borbotões, como eu estou dizendo, porque está morrendo gente de uma forma absurda. Muito bem, depois a gente retorna aí para conversar com você ainda do Conselho Estadual de Educação, porque o Conselho Estadual, ao ele tomar uma deliberação, aí essa deliberação vale para a rede pública e para as escolas particulares também, né? Bom, Arielma, nesse caso, o retorno às aulas dependeria basicamente, assim, do ponto de vista institucional, de um decreto do prefeito, do governador, né, assim como teve para suspender, teve de reiniciar as aulas. Nós estamos discutindo aqui as condições, mas, hipoteticamente, no dia que voltar, tem que ter esse decreto do governador, ou do prefeito. E no caso e se acontecer de haver esse decreto, essa possibilidade,
mas o Conselho Estadual de Educação ou municipal, que você também faz parte, considerando que não há condições, como é que é resolvido esse impasse? As aulas vão... Se houver um decreto do prefeito ou do governador para retomar as aulas, certo? Mesmo a OMS, o Conselho Estadual de Educação, o Conselho Municipal se colocando contra, eles tentariam funcionar, como diz na Bahia, na tora? Ou eles têm que respeitar a decisão do Conselho? É uma pergunta, né, importante. E, assim, até o momento, as atitudes, né, tanto do governador como do prefeito, em relação a essa questão, especificamente da suspensão das aulas, até o momento tem sido coerente, né? Por exemplo, ontem foi prorrogado por mais 15 dias o decreto de suspensão, tanto do Estado como do município. Então, a gente vai continuar mais 15 dias aí com as aulas suspensas. Por quê? Porque o cenário não nos permite retornar. Se fala muito sobre a questão dos leitos, por exemplo, se a rede a rede de saúde tem a capacidade ou não no que se refere à ocupação dos leitos. O que a gente diz a gente não quer que esses leitos sejam ocupados. A gente sabe que não existe ainda essa capacidade, existe ainda um nível alto de pessoas internadas ocupando esses leitos, mas a nossa lógica tem sido na seguinte: a seguinte linha, a estratégia hoje para o enfrentamento à pandemia é o distanciamento social. Se a escola é o lugar e o vetor de grande contaminação, não há sentido nenhum no retorno às aulas. Então, se por um acaso houvesse um movimento desse, de repente perder a coerência diante de todo esse cenário, diante da posição da OMS, diante da posição do Conselho, e quisesse, por decreto, impor, aí movimentar, como eu já disse aqui, o enfrentamento será coletivo. Né? Aí será uma reação do próprio Conselho Estadual de Educação, a APLB, os órgãos de controle, como, por exemplo, o Ministério Público, conversar com as famílias, chamar as famílias não só para o debate, mas para essa luta também, de perceber como Mari Carla está preocupada com o retorno da filha, né, dessas crianças para esse espaço, que é o maior vetor de contaminação. Então, para dar um exemplo, ontem eu tive contato de uma mãe, porque eu sou coordenadora pedagógica e estou na escola atuando. E uma mãe me ligou dizendo assim: Ariel, eu estou preocupada porque minha filha está sem aula. O que é que você acha do retorno? Depois que eu conversei com ela, que ela entendeu o cenário, aí ela disse assim: olha, Ariel, mesmo que tenha um decreto ou uma nota dizendo que pode voltar, eu não vou mandar mais. Porque conversar com essa comunidade, é conversar com essas famílias, gente. A gente perdeu aí uma diretora, eu tenho familiares que foram acometidos, eu estou com uma prima que está entubada, eu me solidarizo com todas as pessoas aí que estão vivendo isso também. Então, assim, o Covid-19 é algo real, e se houver uma atitude dessa, Everaldo, a gente ia ter que enfrentar coletivamente, porque não ia dar para retornar, não há segurança nesse sentido. Muito bem. Se depender aqui dos recados, das mensagens, dos comentários aqui nessa nossa live, não tem retorno às aulas, que todo mundo está consciente que faltam as condições, tanto do ponto de vista das condições sanitárias, ou seja, do desenvolvimento da pandemia, não permite, não tem segurança, né? Quanto também do ponto de vista de estrutura das escolas, né? Da estrutura adequada das escolas. Então, as pessoas estão... tem uma menina aqui, Joyce, ali de Castelo Branco, conheço. Aliás, deixa eu falar aqui quem é que está entrando aqui, só para vocês terem ideia. Um bocado de gente aqui, todo mundo mandando recado. O Frank do Profeta, estudante, Socorro Ferreira lá do Pará, está assistindo a gente aqui. Cristiane Catalino, que é assistente social. Mariana Silva, minha filha, está assistindo também. Quem mais está assistindo aqui com a gente? Francisco Nunes, ok. Francisco Nunes é de Brasília, viu? Está mandando aqui, boa live. Ana Maria Assis, ali de Mata Escura. Joyce, de Castelo Branco. E a Jones, né? Jones também. Jones Souza está mandando aqui vários recados. Batera Souza está aqui. Carlos Vieira, Carlinhos. Mari Carla voltou a falar aqui, lhe agradecendo, viu, Arielma? Obrigado, Arielma, você falou o que eu penso e tal. E Joyce está perguntando aqui o seguinte, ela está encucada com essa história.
qual seria o motivo dessa pressão de retorno às aulas? Quem é que está pressionando mesmo por retorno às aulas? Eu já pergunto o seguinte, qual a necessidade de retorno das aulas na rede pública com o semestre letivo praticamente perdido, isso na opinião dela, né? Não está tão perdido assim, mas ela está argumentando. Então, qual seria a necessidade de retorno? O comércio tem a justificativa de circulação do capital, né? Grana, movimentar a economia. Mas qual a justificativa para as aulas? Está pedindo, perdoe minha ignorância, mas no cenário atual, mais de 80 mil mortos, eu acho que é uma imprudência. Então, ô Marilene, me diga uma coisa, qual seria as condições ideais dentro da escola? Nas condições, vamos supor que a pandemia teve uma recuada, teve um refluxo, né? Já tem como pensar seriamente no retorno às aulas, né? Está se falando muito do novo normal, não sei nem que novo normal vai ser esse, mas qual seria, hipoteticamente, nas condições de retorno às aulas, qual seria a escola ideal para receber esses alunos e retomar? Do ponto de vista da estrutura física, do ponto de vista das condições, das instalações mesmo, né? E do ponto de vista até de número de professores atuais dão conta, mas tem uma turma aí, grupo de risco, não vai retornar para as aulas. Qual seria, portanto, as condições ideais de retorno às aulas? As condições ideais, Everaldo, é que nós tivéssemos, infelizmente, um normal que não precisasse ser chamado de novo normal, com escolas equipadas, com banheiros, né? Onde houvesse água corrente, com bebedouros higienizados, que a gente sabe, com tanques. A gente sabe que os tanques das unidades escolares são terríveis, né? Onde a gente não tem a menor confiabilidade naquela água. O professor leva a sua aguinha, os estudantes também tentam levar, e não para não beber a água da escola, porque não confiamos. Então, o ideal é que esse ambiente escolar fosse um ambiente atrativo, um ambiente agradável, um ambiente bonito, um ambiente onde alunos e professores trabalhando juntos para a preservação daquele ambiente e onde nós pudéssemos dizer com prazer, essa é minha escola. Então, esse seria um ambiente ideal. Bom, não tendo, o que nós precisamos ver? Nós, a PLB, volto a dizer, elaborou... Marilene, me permita aí, só ainda nessa primeira parte que você falou, que eu acho interessante essa discussão, mas antes de fazer essa sua parte, eu vou registrar que Valnice, você conhece, Salinac. Ela está concordando com você. É professora, minha amiga Valnice. Falta condições mínimas para o retorno. Se antes já era ruim, agora está muito pior. Isso, Valnice, bem no estilo dela, esse condicionamento, Valnice. Certo? Agora, com certeza, minha amiga. Estou com saudade de você, minha amiga. Mas eu quero dizer... Mas eu queria saber o seguinte. Sim. Os diretores estão dizendo que a Secretaria de Educação está ligando para as escolas para fazer levantamento. Tem quantos sanitários, tem quantas salas, tem isso, tem aquilo, né? Isso já cria aquela apreensão, né? Então, você acha que a Secretaria de Educação teria condições de equipar rapidamente as escolas para que elas pudessem ter condições mínimas? Porque uma coisa é certa, não vai ter mais sala com 40 alunos. Sim. Durante um bom tempo. Tem que dividir essa sala aí, né? E uma outra, a questão da internet, certo? A internet vai ser fundamental para esse retorno às aulas, porque não vai ser 100% presencial. Nós tivemos uma discussão aqui com o Wesley Moreira, que também está nos acompanhando, que é também do Conselho Estadual da Educação, ele falou um pouco sobre essa questão da internet. Existem estudos dizendo até mesmo que se o governo dá pacote da internet e celular para os estudantes acompanhar o processo letivo, que isso ficaria mais barato do que os livros escolares hoje, né? Os livros didáticos. Não sei se isso é verdade, né? Mas eu interrompi por isso. A secretaria, ao fazer essas perguntas, esse levantamento na rede,
estaria avaliando essa hipótese? Você acha que tem condição de equipar as escolas? Olha, tem algumas que estão em situações, porque a gente tem que pensar que na capital. São 2.400 escolas no estado todo? Não, são da rede estadual, são 1.117 escolas, com mais. Mas tem em torno de 600 anexos, vai para quase 2.000, né? Contando com os anexos. Então, isso da rede estadual. Então, a gente tem que pensar no interior do estado, né, onde a situação é muito pior. Se na capital já enfrentamos o que enfrentamos, no interior é pior ainda. Então, é claro que a gente tem que trabalhar e não vamos aceitar isso, nós vamos buscar, e é preciso que pais, estudantes fiscalizem. Não dá para a gente pensar em um retorno sem as condições sanitárias, porque esse vírus, pessoal, não é algo, mesmo quando se o ano que vem retornarmos, não significa que já estamos livres. Precisa ter a vacina, a vacina precisa ser comprovadamente eficiente e eficaz. A gente precisa ter segurança. Vai circular entre nós por uns 2 anos. Não é algo que daqui a uns 2, 3, 4 meses acabou, volta ao normal e tudo bem. Então, é um momento em que os gestores terão que ver essa situação das escolas, e como Everaldo já falou, nós não vamos voltar com escolas superlotadas, não permite mais que nós tenhamos as aglomerações, nós vamos ter que manter o distanciamento durante um bom tempo, porque, a despeito de estarem anunciando que teremos vacina, mas a vacina ainda está em fase de teste. A esperança nossa, como eu comecei falando, tem que ser permanente, de que vamos ter uma vacina. Mas imaginem que no estudo, e que não foi à toa, né? Não foi da cabeça dos prefeitos, que já está suspenso o Réveillon. Se está suspenso o Réveillon, é porque a situação é muito grave, o carnaval. Né? Então, está provado que esse vírus vai permanecer entre nós, o nosso comportamento vai ter que mudar, nós vamos ter que nos conscientizarmos de que o normal não será normal e que é preciso ter algo mesmo de novo, e a gente espera que o de novo que venha seja escolas equipadas, né? Não só com álcool gel, né? Um potinho de álcool gel em cada sala, não é disso que a gente está falando, mas em condições sanitárias adequadas, com o que eu falei da água, dos tanques sendo vistos, dos sanitários terem sabão, dos sanitários terem descarga, a gente sabe como é que nós vivenciamos. Além disso, eu acho que essa quantidade de alunos, a gente vai ter que discutir, porque a Fundação Getúlio Vargas, nós íamos conversando com um companheiro da Fundação Getúlio Vargas, ficou bem explícito que nós não teremos nenhuma condição de retorno para que as escolas voltem. A taxa de contágio tem que estar abaixo de 1, muito abaixo de 1, Everaldo. Não, a taxa de transmissão é preciso estar controlada, ter pelo menos 20% dos leitos de UTI, 20%, né? Ele fala entre 30 e 20, a diminuição, a testagem, o RT-PCR, para saber qual é o quantitativo de pessoas que já foram contaminadas, não tiveram. A gente sabe que muitas crianças e jovens não estão apresentando os sintomas da doença, mas já
teve contato com o vírus. Então, é preciso que o Estado e os municípios busquem a testagem. Essa testagem é importante para a gente ver como é que o vírus está circulando. Então, sem alguns mecanismos que nos dê condição de segurança, não tem como a gente pensar em voltar. Agora, volto a dizer às pessoas que estão preocupadas em invalidar o ano letivo. Não, a gente tem mecanismo de juntar 2020 e 2021 e não inviabiliza este ano, porque as legislações nos permitem fazer um trabalho diferenciado de ciclo. Aí, depois de que pensar, nós vamos buscar do retorno, nós vamos ter que ver como é que ficam os conteúdos, discutir conteúdos prioritários, né? Para que a gente possa trabalhar sem o prejuízo na perspectiva da aprendizagem para essas crianças, jovens e adolescentes. Muito bem. Ana Maísa Alves está dizendo o seguinte, que o retorno às aulas sem essas condições mínimas não deu certo nem na França. Está dizendo aqui, na França a escola voltaram e uma semana depois os casos voltaram de maneira acelerada. Então, realmente é uma temeridade. E levando em consideração o seguinte, Arielma, esse novo ambiente escolar, até que tenha uma condição de segurança, a vacina, isso que Marilene falou aí, vai ter que suprimir alguns materiais pedagógicos, né? O papel mesmo vai circular muito pouco nessas condições, certo? Às vezes, a escola mais bem equipada, que você pode pensar, da rede estadual, mas municipal é a mesma coisa, tem lá 40 notebooks, lá numa salinha. Vai precisar de notebook para os 400 alunos da escola, né? Para acompanhar uma aula, tal, acompanhar pelo celular. Aqui tem um depoimento de um rapaz, ele é do interior, inclusive, que ele está falando um pouco sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. É de Carlos. Eu sou de uma escola da zona rural, aqui em Coração de Maria, olha, Coração de Maria, onde a maioria dos alunos não tem celular e nem sinal de nenhuma operadora. Como vai ficar a minha escola nessa situação? Ou seja, a situação não é simples, né? Para a gente achar uma saída, né? E, no caso, tanto da rede estadual quanto da rede municipal. Queria ver se a Arielma também pudesse comentar essa questão, Arielma, dos professores, certo? Você é coordenadora pedagógica, portanto, tem contato com os professores diariamente, anteriormente à pandemia, mas, com certeza, o coordenador pedagógico tem uma visão assim, mais geral da escola. Como é que está o emocional dos professores, né? Durante esse processo de pandemia? Isso tem afetado a saúde das pessoas? Essa insegurança e essa ansiedade da possibilidade de retorno, como é que está impactando aí os professores? Que bom, né? Essa questão que você me traz, Everaldo. Seguinte, os professores estão tensos, né? Muitos professores que tinham depressão potencializou. Quem não tinha está desenvolvendo síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. Então, tem várias questões aí que a gente tem percebido, e eu quero dizer o seguinte, eu sempre tenho falado o seguinte, a precarização da escola pública não começou agora, é histórica. Então, não dá para colocar nas costas desse professor essa situação como se ele estivesse numa zona de conforto e estivesse gostando desse cenário. Os professores não estão tranquilos, estão preocupados, até porque uma grande parte dessa categoria tem comorbidades, apresentam comorbidades e ficam pensando neles e em suas famílias, e estão preocupados também com seus alunos, porque a gente sabe que os nossos alunos da escola pública são uma população em situação de vulnerabilidade social, em sua maioria, e também estamos preocupados com essa situação. O que eu acabei não gravando o nome do jovem que falou aí da questão da internet. Ed Carlos, você está corretíssima, Ed Carlos. Existe um dado da Uniredes que mostra que não há democratização da internet no Brasil.
E não há, porque nunca foi prioridade, Everaldo. Outra coisa, a formação de professores para essas tecnologias. Existe um dado que diz o seguinte, que apenas 1/4% dos professores têm formação nas novas tecnologias. Agora querem que da noite para o dia os professores virem youtubers, né? Não dá para ser dessa lógica. Então, a gente precisa entender também essa categoria, fazer a escuta. Eu tenho feito com os professores que eu acompanho uma AC, porque a gente chama atividade complementar no sentido oficial. A gente tem chamado de autonomia, a gente tem chamado de momento de acolhimento e cooperação. A gente se acolher, se escutar e se fortalecer. E no caso das nossas bandeiras, da APLB, em relação a essa questão que é de Carlos traz, é de dizer inclusão para todos, que todos tenham acesso. É uma bandeira que a gente já tem há muitos anos e que, na verdade, a pandemia escancarou, Everaldo. A pandemia, ela coloca em evidência temas que a gente luta há muitos anos, né? Então, é essa questão. Nós temos o professor, está na pauta, na nossa pauta, e fico feliz de você trazer essa questão, porque, de fato, é uma categoria que está também fragilizada nesse processo. Correto. Aqui tem até uma colega, Cristiane Cantalino, que sugere que o governo do Estado, também a prefeitura, no caso, façam, não citou o momento, mas um processo de testagem de todos os alunos da rede, entendeu? Isso. Nós também defendemos isso em nosso protocolo, né? De fazer testagem, de testagem sorológica permanente. É uma preocupação que nós temos, sim, com todos os professores e alunos. Olha, minhas grandes amigas, professoras, os elogios aqui na rede são, assim, transbordantes, como se diz, entendeu? Geraldo, antes de você passar para os encerramentos, me permita ali 2 minutos. 2 minutos. Não vamos encerrar ainda não. Eu ia dizer que a gente vai ter que encerrar às 19h40, que é para liberar a professora Arielma, que ela vai para uma outra atividade logo em seguida. Mas não está encerrado não. Com a palavra, professora Marilene Beltras. E depois eu quero, no encerramento, que você vai falar sobre esse Comitê pela Vida, que está sendo essa articulação aí. Mas eu retomei com a preocupação de que foi perguntado por que tem que retornar agora. É claro que com essa movimentação, as escolas particulares, todo mundo sabe que é movida pela economia, pelo capital, né? Então, há uma pressão grande das escolas particulares, porque em um retorno, no Amazonas, eles pressionaram de tal forma e lá cederam. Eu, inclusive, na segunda-feira, vou participar da Assembleia dos Professores do Amazonas. Esse momento... Assembleia virtual. Assembleia virtual. Esse momento nos permite a gente se movimentar e poder estarmos falando para o Brasil todo. Então, uma pressão grande. A imprensa cobra e pergunta todo dia. Hoje mesmo foi tema da imprensa essa questão do retorno às aulas, porque é uma movimentação em todo o Estado, ou em todo o país, aliás, né? Há uma movimentação, em alguns municípios já decidiram não retornar mais esse ano e só trabalhar com aulas remotas, que é algo que a gente precisa também, a PLB está tratando. Então, uma pressão enorme, tanto do capital com as escolas particulares. Você sabe que o decreto trouxe e abrangeu todo mundo, né? As escolas particulares do Estado e dos municípios, e não tem como. Porém, nós queremos, vamos repetir, nós estamos a uma compreensão, porque foi feito um esforço enorme, e aí, tanto o prefeito como o secretário, a gente tem cobrado um posicionamento e tem dito que não vai jogar tudo na lama, de uma hora para outra, tudo que construíram para conter o vírus. E aí, a gente buscar, aproveitar esse momento para buscar isso que a Arielma traz com muita propriedade, que é a qualidade da educação, que é buscar a melhoria das condições das escolas públicas, sem dúvida nenhuma, e deixar um abraço para a Mari Carla, que está participando aí. Acho que foi muito bom o questionamento dela e das minhas colegas aí que se preocuparam com as perguntas. Eu espero que eu tenha aí feito essa abordagem.
Muito bem, mas eu queria que você fizesse um comentário aqui antes de passar para a Arielma, e eu vou tentar ainda passar o vídeo de Carol aqui, tá aí no Zap, mas é coisa rápida. Nós estamos falando aqui da rede estadual e rede municipal, da rede pública, mas tem essa questão da rede particular também, né? Das escolas particulares, que é significativo, né? O espaço que elas ocupam. E tem escolas de todos os tipos, pequenininha, de bairro, tem grandona, tem conglomerado, tem até multinacional trabalhando a educação como mercadoria, né? Então, não é uma diversidade grande. Aí Dora Alice Cruz está dizendo o seguinte: a minha irmã vai decretar falência, pois não sabe como pagar os professores, pois a maioria dos pais tiraram os filhos da escola. É um fenômeno que está acontecendo do ensino infantil, dos pais, então, anular a matrícula, desfazer, retirar da escola, não pagar. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Nós estamos, inclusive, na minha família, eu tenho conversado com os sobrinhos, né, meus irmãos, porque há uma grande preocupação, há uma pressão muito grande, volto a repetir, por parte dos grupos, dos conglomerados de escolas privadas. O Conselho tem cobrado essas resoluções que o Conselho já baixou, ele abrange principalmente as escolas particulares. E a gente sabe, compreendendo também que elas sobrevivem da matrícula, é claro, mas, a despeito de tudo isso, não tem como a gente dizer que vai voltar. O Simpro também está no fórum, na frente, em defesa da vida, né? Então, não tem como dizer que vai voltar, que a economia, que o capital tem que estar acima da vida das pessoas, e certamente os pais estão inseguros e preocupados, porque criança pequena, o princípio da criança pequena é o toque. Como é que você vai impedir que uma criança de 2, 3, 4 anos não brinque como foi a colocação da Mari Carla, não pegue, não toque de máscara, não pegue a comidinha do outro, a merendinha, não se toque, não se abrace. Não, é muito complexo. E nós sabemos que isso será um vetor de contaminação, e contamina ali e leva para casa. E aí, de casa, já sabemos como é que foi. Tem estudos já da Fiocruz, tem estudos sobre isso, da Fundação como da Fiocruz, e tem também Da OMS. A OMS, tem estudos que comprovam essa contaminação que as crianças podem estar levando e quantos poderão morrer, mais de 100 mil pessoas. Era preciso até a gente fazer uma live aqui um dia desse para trazer alguma autoridade médica para desmistificar, porque tem algumas notícias assim, que eu acho que é mito, dizendo que a criança até certa idade, a possibilidade de contágio, o potencial de contágio é reduzido e tal, não sei o quê, querendo criar um clima assim favorável para naturalizar o retorno. Arielma. O retorno, inclusive, a defesa de voltar pelos pequenos, e a gente sabe que não há nada comprovado. Veja nos países desenvolvidos aí como foi o retorno. E aí, dizer também que o povo do grupo de risco, sem dúvida nenhuma, a orientação é não voltar ao trabalho, vamos ter que pensar no trabalho remoto, de que forma vai voltar, mas a organização tem amparo legal sobre isso. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar aqui o vídeo de Carol, é um estudante, e vocês vão comentar o vídeo e já fazer as considerações finais. Infelizmente, é o tempo, entendeu? Mas está muito bom, não só de audiência, mas de participação aqui, tá certo? Viu, Ariel? Mas espera um pouquinho, vamos ver se a gente consegue colocar o vídeo. Se a tecnologia estiver funcionando como na última sexta-feira, vai ser uma beleza, a gente vai ver o vídeo. Vamos ver, é sempre um incógnita, né? Vamos ver aqui se está aqui. Ah, tá, beleza. Vou jogar aqui, então. Deixa eu ver aqui. Não.
Vou de novo interromper. Vou de novo. Cadê? Só um minutinho. Ela já estava aqui. Marilene, enquanto eu estou jogando aqui o vídeo, eu queria que você falasse desse comitê da vida. Sim. Sim, pessoal, nós estamos aí constituindo uma frente pela vida, né? E nessa frente, como eu já falei, tem não só as escolas públicas, mas também o Simpro, as escolas privadas, o Sindicato das Escolas Privadas. Nós também temos o setor universitário, estudantes do ensino básico e do ensino superior. Nós estamos aí com a SUFBA, nós estamos com o Sinasef, nós estamos com uma série, a PUB, Ministério Público, tá? Ministério Público, alguma o instituição Ministério assim? Público, nós estamos convidando o Ministério Público, nós estamos aí com uma série, vamos buscar também a OAB, nós estamos com uma série de instituições buscando nos unir para que a gente possa compreender que a vida está acima de qualquer questão que venha do capital, porque essas vidas têm nome, têm endereço, né? Tem toda uma história ligada a outras pessoas. Portanto, beleza. Nós defendemos a vida, queremos convidar você para gravar um vídeo e mandar para a PLB, procure Everaldo, que Everaldo pode ajudar, pode me procurar também, procurar a Arielma, que nós ir gravando, quem ama cuida, e quem cuida se preocupa em preservar vidas. Muito bem, beleza. Vamos ver agora o vídeo e depois as partes finais aí. Está saindo o som? Não, não está saindo o som. Eu não estou ouvindo. Muito bem. Vocês não conseguiram ouvir, né? Não. Vou tentar. Eu não vou tentar passar a segunda vez, não, por conta do tempo, certo? Mas o que o que Carol está perguntando. Mas a imagem vocês viram? Vimos. Vi. A imagem, sim. Possivelmente, quem está no Facebook deve ter ouvido o som. São essas inconformidades da internet. Imagina quando tiver internet, 2.000 escolas nesse estado aí para todo mundo, né? Pois bem, o que ela está perguntando é o seguinte: existe algum órgão que vai fiscalizar um possível retorno às aulas com base nesses protocolos que estão sendo colocados? A PLB eu sei que vai fiscalizar, mas o que ela quer dizer é o seguinte: uma instituição pública, né, que possa fazer a fiscalização nesse universo de mais de 2.000 escolas no estado todo, e além das escolas municipais. É uma preocupação pertinente. Obrigado, Carol, por você nos ajudar aqui nesse debate. E agora, então, nós já estamos aqui deixa eu ver aqui, mais de uma hora de debate sobre educação, muito bom. As perguntas aqui, a participação, quero agradecer vocês de coração, tá certo? E passar agora, então, para vocês fazer um comentário que não foi feito ainda sobre esse vídeo de Carol ou outro, e se despedir aqui do nosso público de professores e alunos. Vamos nessa. Pronto, eu vou começar, viu, Everaldo, porque eu falei com você. Uhum. Dizer aí, a Carol, não foi, do vídeo? Foi. Que essa preocupação dela é pertinente e essa fiscalização será coletiva. Agora, claro, cada órgão cumprindo o seu papel. Nós temos o Conselho Estadual de Educação,
Conselho Municipal de Educação, a APLB, o Ministério Público. É importante que cada família também atue nesse processo de forma atenta. Então, assim, será de forma também coletiva, agora, claro, cada órgão cumprindo com o seu papel institucional e oficial. Quero agradecer aqui, Everaldo, pelo convite, pelo espaço. Foi um prazer estar contigo, com Marilene, e dizer que isso, essa é a nossa bandeira e vai continuar sendo a preservação da vida e a qualidade na educação. Ed Carlos perguntou aí no chat, Ed Carlos, sobre a questão dessas atividades, né, remotas. Essas atividades remotas, nesse momento, do Estado, não estão sendo computadas justamente por conta de que não há democratização. Primeiro, preciso garantir que todos os alunos tenham acesso, a Constituição diz isso, inclusive, nossa Carta Magna, tenham acesso para poder a gente computar ou analisar essa carga horária. Mas estamos todos aqui no só espírito de preservação de vida e de inclusão de todos. E eu quero finalizar com uma frase, Everaldo, de Anísio Teixeira. Nós estamos em um ano em homenagem a esse grande educador e militante pela educação, e eu quero finalizar com essa frase que diz assim: educar é crescer, e crescer é viver. Educação é, assim, vida, no sentido mais autêntico da palavra. Anísio Teixeira, tão apropriado a esse momento, que ele fala da vida, e nós também. É isso aí. E esse ano é o ano 100, né? 100 anos de nascimento de Anísio Teixeira, não é isso? 120. 120, né? 120. Obrigada, viu? Grande abraço. Eu que agradeço você. Espera só um pouquinho aí, vamos ouvir Marilene se despedir aqui, certo? Ela terminou aí citando Anísio Teixeira. Anísio disse o seguinte: só tem uma coisa, porque tem gente que fala, mas é muito custo, dá computador, internet para esses meninos. Anísio Teixeira disse o seguinte: só tem uma coisa mais cara do que a educação: a guerra. A guerra. Não tem conversa. Marilene, com você aí, meu amor. Despedir da nossa turma aí, eu quero lhe agradecer de coração aqui sua participação. Trouxe aqui com brilhantismo as questões mais importantes aí da educação. Muito obrigado. Para mim foi um grande prazer, estou aqui aberta, vamos discutir de novo, se você quiser. Acho que as perguntas foram muito interessantes também. Quero dizer a Carol que a gente também, nós temos um grande defeito, né, de não querer fiscalizar devidamente. Nós, enquanto cidadãos e cidadãs, nós temos a obrigação de fiscalizar não só o público, quanto também o privado e denunciar. Então, a gente tem que partir para a ouvidoria, o Estado tem que criar uma ouvidoria, nós temos que buscar, como disse a Ariel, o Ministério Público é um instrumento importante nas nossas vidas, nós temos que buscar, os sindicatos, os conselhos de educação, o Conselho Estadual tem que, neste momento, estar fiscalizando o retorno das escolas privadas. Nós botamos, o pessoal está preenchendo o formulário, então é importante que a gente acompanhe isso. É muito trabalho, viu? Digo logo. Muito trabalho, com certeza. Apostos aí. Então, eu quero agradecer também e dizer do prazer imenso, que pena que eu não pude interagir, ver o chat, porque eu estou aqui também no Zoom, né? Nós estamos fechados, mas é um prazer dialogar e nós precisamos estar fazendo isso, dialogar a educação. É algo que eu amo, né? Amo de paixão, porque estudar, ler educação e buscar encontrar as saídas é muito importante para nós. E vou fechar também, Everaldo, com a frase de Anísio: são 120 anos, né, que teria o Anísio. Acho que foi muito importante. O Conselho, hoje, o Anísio é patrono do Conselho Estadual e, digo mais, é patrono da educação da Bahia, gente. Então, estudar Anísio é uma obrigação em todas as escolas da Bahia. Nós vamos ter que fazer isso. E Anísio já dizia: só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina de preparar as democracias. E sabe qual é essa máquina que ele colocou? Sim, a escola pública.
né? Com certeza. Então, no dia que essa pandemia sirva para a gente ter, para que os gestores tenham um olhar diferenciado para a educação pública e que pais, mães, professores, coordenadores, gestores, nós possamos, em uma união forte, transformar essa escola pública na escola que nós queremos. Muito bem, fechou aí com chave de ouro, você e Arielma. Antes de terminar aqui, eu quero dizer a vocês o seguinte, essa live vai continuar no meu Facebook, vocês podem assistir, quem não assistiu hoje, vocês duas vão entrar lá para ver os comentários, são, assim, elogios, os mais brilhantes. Você olhando, sensibiliza. Leida aqui, só falando aqui de Leida, ótimo encontro, parabéns, né? Muita saúde para todos, ou seja, está todo mundo mandando aqui saúde para vocês. Quero pedir quem está nos assistindo aí para nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, YouTube. Nós estamos fazendo esses debates sobre esses temas de importância para a cidadania, dentro desse processo também de preparar a minha candidatura a vereador de Salvador. Eu fui vereador já 2 vezes, vinculado à educação, da Comissão de Educação. Estamos tratando esse e outros temas que nós já tratamos aqui para recolher subsídios para elaborar uma proposta e apresentar aqui para o povo de Salvador. E vocês contribuíram muito por isso. Quero, portanto, agradecer de coração, certo? E dizer que a gente vai vencer essa guerra e que a gente vai lutar por educação de qualidade. E tem uma coisa que foi dita aí por Arielma, assim, que é brilhante. A educação já vivia em crise desde antes da pandemia. A pandemia apenas colocou em evidência, né? Botou uma lupa em cima desse processo de crise. Na hora da gente retomar as aulas, cadê a escola? Né? A gente vê que está lá a sala de aula, o quadro, as cadeiras e o professor. E as outras ferramentas faltando. Muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Vamos à luta. Vamos à vitória. Vamos nessa. Obrigado aí vocês. Beijo. Vai lá, vamos nessa. Beijo, saúde. Saúde.